Ora, cá estamos nós para mais um Futebol de Casa. Bem-vindos a mais um episódio e acho que hoje é mais um episódio especial. Só de pensar no gol do Kelvin até já me começo a arrepiar. E não digam nada, o Rui ainda não chegou, mas quando ele chegar não comentei nada, mas só vos quero dizer que o Rui não conseguiu ver o gol. É só isto. Ele depois vai explicar porquê. Mas não comentei nada com ele, tá? Que é um assunto delicado para o Rui e ele não conseguiu ver o gol ao vivo, então ele fica assim um bocado tenso nisso. Mas pronto, quando ele chegar, vocês tá? Não digam nada e ele vai acabar por dizer, mas não digam nada, tá? Pronto, é só isso. Bem-vindos, não é? Mais um programa. Vou chamar o Rui. Rui, deixa eu ver se está aqui o meu companheiro. Rui, como é que estás? Como é? Tudo bem? Tive que tirar os Estás óculos bem? para ler, tem que ser, não é? Claro que sim. Olha, um Porto em casa especial, não é? Mas diz-me lá onde é que tu viste o gol do Kelvin. Onde é que eu vi? Ora bem, é incrível que eu não vi o gol do Kelvin ao vivo. E tu sabes essa história. Eu tinha ido buscar a camisola, era o casaco de 120 anos com que fazíamos as flash interviews, quer o treinador, quer o jogador que falava no fim, e portanto eu estava a ir. Eu vou-te dizer, eu pressenti e percebi o gol do Kelvin nas entranhas do Estádio do Dragão, no corredor vazio, onde eu estava a regressar com o casaco e senti o estádio ir abaixo. Nunca senti aquele estádio tremer assim. E vou-te dizer, não vi o gol ao vivo, mas senti-o de uma forma que provavelmente também, provavelmente não, nunca me esquecerei até ao fim da vida, porque nunca senti o Estádio do Dragão assim, a vibrar, a tremer, e depois, olha, dei uma corrida, agarrei-me aos colegas lá dentro, não sei se partimos uma mesa aos saltos, uma mesa que tinha lá de vidro, estava o Fernando... Tu és gajo para isso, eu sei. Estava o Fernando, estavam vários elementos do staff, depois dei um abraço ao segurança, depois fraquejaram as pernas e sei que quando entrei no estádio o barulho ainda era igual, passado uns segundos, a festejar o golo e basicamente eu acho que estava branco. De tanta emoção. Olha, e nós hoje convidamos o Kelvin por razões óbvias, né? Para falar do golo, mas a verdade é que o Castro e o Lúcio têm um papel de protagonista no golo, por várias razões, não é? Olha, primeiro é o Lúcio que sai, né? Para dar o lugar ao Kelvin, né? Depois temos uma imagem do Castro a sofrer no banco de suplentes. Minha Nossa Senhora, parecia que lhe dá uma coisinha má no banco de suplentes. Ou seja, há uma anatomia do golo, né? Entre estes três. É isso, é precisamente. Eu acho que vamos dissecar esse golo e dissecar essa temporada, que é uma temporada em que o Porto não perdeu nenhum jogo. É a segunda temporada em que o Porto é campeão invicto, 2012. É verdade. Olha, como é que queres fazer a chamada hoje? Ora bem, vamos chamar... já estão todos? Tu é que és o que domina... Estão aqui todos, à nossa espera. Já estão aqui. Então vamos fazer assim. Vamos começar... Vamos deixar para o fim o que resolveu naquele dia. Vamos começar por chamar o nosso menino Castro, a partir da Turquia. Castro, bem-vindo. Castro! Olá, tudo bem? Já estavam com saudades minhas. Já estávamos com saudades. Estás com um cenário novo, pá, hoje. Fazer com um cenário novo hoje. A minha mulher cortou-me o cabelo e eu então meti um bocado de gel. Opa, a minha também, mas olha, não está aquela coisa, deixa lá. Tá bom. Eu não há tesouras nem máquinas cá em casa. Olha, o Castro, chama aí o Lúcio, pá. Ó Lúcio, o capitão, é o comandante, é? Lúcio! Já sabia que ias entrar sem som. Já sabia. Sabes que o Lúcio Castro, o Lúcio não fez testes, porque ele disse que era um craque disto, não? Era um craque de entrar aqui na internet, então não ia fazer testes. O que é que acontece? Eu disse assim, aposto contigo, Rui, que o Lúcio vai entrar sem som. E o que aconteceu? E está sem som. Mas Lúcio pode tudo, não é, Castro? Já sabemos. O Lúcio pode. Ele pode tudo. A Lúcio entra, volta a sair e entra no link. Para ver se resolvemos isso. Olha, basicamente, para seguirmos esta ordem, era o Lúcio saiu nesse dia e entrou o Kelvin. Exatamente. É verdade. Ou seja, se sai Lúcio, vamos ver se o Kelvin entra com áudio. Vamos cá ver. Kelvin. Como é? Rapaziada. Tudo bem? Está tudo? Tudo bem? Como é? Tudo bem, pá. Bem-vindo aqui ao Futebol Clube Porto em Casa. Em nome de todos os portistas que têm saudades tuas, mais uma vez, muito obrigado por este golo que faz parte da história do Futebol Clube do Porto. Já ouviste isto várias vezes, certamente. Ficaste na história do Porto. Kelvin, passado tanto tempo do golo, né? Já deves ter falado isto tantas vezes, mas passado tanto tempo, como é que tu olhas para trás e relembras este golo? Eu sei que deves ver este golo várias vezes, mas como é que é agora, passado tanto tempo, olhar para este golo?
Virou um momento histórico, né? Como você disse aí, eu vejo esse gol todas as semanas. É um gol que até hoje me dá forças. Um momento que eu não tô muito bem, um momento que me dá motivação. Então, acho que isso aí eu vou levar para a vida toda e agradeço desde sempre o carinho de todos os esportistas. E olha, o Castro também agradeces, não é? Tu estavas quase a morrer no banco. Já, eu agradeci-lhe muito. Entrei por lá dentro, fui-lhe agradecer. Eu sei, Como é deste que é, um sprint ali, pá. Não, espetáculo. É para a história mesmo. Olha, já vou meter as imagens para nós vermos todos juntos, mas estou a esperar aqui Sim. pelo Lúcio, não é? Temos que esperar aí pelo Lúcio para vermos todos juntos. O Lúcio nunca foi bom. Capitão é capitão. Entra quando quer. Mas olha, vocês já não se viam há algum tempo, não? Ok. Há quanto tempo não vês o Kelvin? Há muitos anos já. Às vezes ainda comentámos ali alguma coisa no Instagram ou assim, mas já há muitos anos que não falava com ele. E é bom revê-lo, está igual, parece um menino. Vai ser sempre jovem. Ainda é. Ó, Kelvin, estás com o quê, pai? Com 26 agora, não? 26 anos agora. É isso. Não, tô ficando velho. Não estás nada, pá. Olha, e tens saudades do Castro ou o Castro era difícil de aturar? O Castro era muito chato, tá louco. Toda a gente diz isso, pá. Não entendo. É o verdadeiro jogador a Porto. Não queria perder nem no treino, não perdia nem nos joguinhos lá, não queria perder de jeito nenhum, saía chutando tudo quando perdia. Olha, deixa eu ver se agora o Lúcio está aí. Lúcio. Aí. Agora. Tá vendo que resolvia? Afinal percebes disto. E aí? Capitão. E aí, Turco, Alibaba? Aqui estamos. Estou à tua espera. Ainda vais acabar a carreira aqui. Ainda vais jogar aqui na Turquia. Tá louco, não. Já chega. Saudades dos meninos. Saudades dos meninos. O Kelvin vi, conversamos com o Kelvin. Meu vizinho. Estamos na mesma cidade. Vocês moram perto? Moram perto vocês? Não. Sim, na mesma cidade. Olha que bom. É meu rival agora. Pois é. Ó, Lúcio, eu já perguntei ali ao Castro, não é? Porque o Castro também deu para ver. Tu também deu para ver que tu estavas a sofrer no banco. O Miguel não estou escutando. Tu não ouves a mim? Tu não me ouves? Não ouves, para não, Rui? Não ouves o Miguel. Aí eu não. Nada, né? Só não ouves o Miguel. Isso. Olha, eu primeiro avisa aí ao Rui que eu vou sair, para ver se o problema é meu. Pronto. E se não for, o Lúcio sai outra vez. Vou sair. Exatamente. Eu vou falando aqui. O Miguel vai sair e para ver se o problema é dele. Se não, depois sai o Lúcio, entra outra vez, mas não há problema. A gente entra e sai. Olha, o Castro também saiu. Mas, ó Lúcio, há pouco perguntámos ao Castro e perguntámos ao Kelvin as sensações daquele golo, não é? Tu saíste para dar lugar ao Kelvin. Aliás, há dois momentos assim, porque tu contra o Braga, umas semanas antes sais, o Kelvin entra e faz 2 golos, e portanto, eu não sei, tu achas que o Vítor Pereira teve a superstição também, ao tirar-te para ver se o Kelvin marcava outra vez? O Vítor pensou nisso, o Kelvin está resolvendo, está fazendo, vamos a darle aí mais uma oportunidade. Mas sofreste muito, porque quando foste para o banco, sofreste mesmo muito, não foi? No, sí, obvio que y desde fuera se sufre más, ¿no? Mas yo ya falei montes de veces que ese gol para mí fue uno de los goles que más gosté hasta mi carrera ahora, y no solo por el facto de todo que representó, por ser contra nuestro mayor rival y por ser en las circunstancias que fueron. Eles praticamente achavam que o jogo ia acabar assim e até nós mesmos de fora uno sofre muito mais porque não consegue poder estar ajudando dentro do campo, mas a verdade que eu há pouco quando Rui me mandou, vou contar para todos, quando Rui me mandou o vídeo aí, eu estava conduzindo e comecei a assistir o vídeo e não tem como não ficar com a pele de galinha. No momento que Kelvin faz esse gol, a emoção, os adeptos invadindo o campo, o Jesus arroileado, o Moreno comemorando o gol na cara dele depois. A verdade que são muitas sensações para um momento
para un momento só, y yo no sé si fue después también, que hasta acho que tenía una defensa de Elton. É antes, é mesmo antes, imediatamente. Un chute de una falta de Cardoso, que fue de Tacuara Cardoso, un chute que él casi sale ahí en ventaja. Entonces, todo el mundo tuvo un poco de cosas diferentes, de emociones diferentes en ese jogo e nesse golo depois, né? Sem dúvida. Lúcio, já me consegues ouvir? Já, Miguel. Agora sim. Finalmente o problema era do Miguel. Claro, Olha, então, Miguel, entre Lúcio e eu, não é? O problema é meu, não é do Lúcio, pá. Podemos ir ver a anatomia do golo, não é? É isso. Eu primeiro queria testar... Estava a falar, vamos ver. É isso mesmo. Eu primeiro queria testar se o Lúcio conseguia ouvir, né? Felizmente ele conseguiu ouvir. E agora tenho que ir colocar esse vídeo aí. E enquanto eu vou encontrar esse vídeo, Rui, que está para aqui, mas isto às vezes empanca, sabes? Não é fácil. Ok, Kelvin, se for fácil para ti, porque nós estamos a ouvir em duplicado, tu consegues arranjar uns fones e colocar os fones no telemóvel, se for fácil. Se não for fácil, deixa lá. Vou para aqui. É isso, tranquilo, nós esperamos aqui por ti. Tá. Porque senão vamos ouvir sempre em duplicado. Eu sei que tu não ouves, mas nós ouvimos. Eu vou cortar só aqui o micro do Kelvin. Eu não sei, se o Miguel não vai arranjar a baralhar isto tudo, mas pronto, vamos lá. Opa, não, sabes porquê? Depois quem está em casa, Rui, é verdade, quem está em casa ouve a duplicar, sabes? É verdade. E depois fica chato. Mas olha, enquanto eu dás-me aqui 30 segundinhos para meter o vídeo a dar, coloca aí o Castro a dizer o que é que ele estava a sentir no banco de suplentes, pode ser? Bem, há uma imagem que nós vamos ver ali e depois o Castro vai falar sobre essa imagem, mas a verdade é que o Castro, eu acho que o Castro e o Luz, primeiro, quem é que estava no banco de suplentes naquela altura? O Fernando tinha saído lesionado e foi para dentro, o Fernando não estava no banco de suplentes. No banco de suplentes estava o Luz, que tinha saído, estava o Castro, que não tinha entrado, estava o Seba da equipa B, que era a última opção de ataque. O Danilo, achou? Estava o Abdoulaye, não é? E estava o Fabiano, se não estou em erro. E acho que estava o Danilo, que também já tinha saído. E o Danilo, exatamente. Estava o da Fura a jogar já como defesa direito, mais ou menos. Sim. Portanto, tinha saído o Danilo Luís, tinha saído o Lúcio e Fernando. Basicamente, Castro, destes todos, eu diria que tu eras o que estava mais... posso dizer mais pessimista pela tua cara? Era mais pessimista e preocupado, porque aquilo é como uma pessoa quando experimenta a morte. Era como se eu já estava a ver o túnel e pensei, vamos direitinhos. E claro que acreditava que era possível marcar, porque tínhamos excelentes jogadores, mas já estava a sentir, não me quero acreditar que vamos perder o campeonato em casa para estes gajos. E para mim era impossível, não podia acontecer ali naquele jogo, em casa, principalmente jogar em casa, perder um campeonato contra o Benfica, para mim era a pior coisa do mundo. E foi a melhor coisa do mundo. Por isso foi exatamente isso. Lúcio, dá para olhar para o lado e perceber a cara dos colegas ali? Ou tu... No, uno solo ve dónde está la bola, tenta empurrar, hacer fuerza para que aquí llegue para frente. No da para ver nada, la verdad es que son momentos ahí. Es más, yo achaba que tinha saído, ahora que vi el vídeo, achava que tinha saído con menos tempo, não achei que a substituição tinha sido... Vamos lá então, vamos lá. Reviver isto. Deixa eu ver o Kelvin. Kelvin, não conseguiste arranjar, pois não? Não consegui, eu não estou Tranquilo. Eu vou-te ajudando aqui a controlar o som, tranquilo. Olha, vamos lá reviver isto. Kelvin, este é o momento em que o Lúcio te dá o lugar, não é? Sim. O que é que ia aqui na tua cabeça? Ia na cabeça que ias decidir isto ou nunca na vida? Então, como eu já tinha entrado no outro jogo, eu estava confiante, estava com muita confiança. Claro que era um jogo diferente, mas eu entrei confiante ali, né? Sabia que era tudo ou nada para o nosso time. Mas era um jogo muito difícil. Até então, acho que o Lúcio comentou ali sobre uma defesa que o Elton fez. Eu acho que a primeira bola que eu peguei, eu fui driblar o Max Pereira e ele roubou a bola de mim e deu um contra-ataque que deu essa falta, que aconteceu essa falta. Olha o Castro já maluco. O Castro estava maluco aqui. Mas antes de ver o golo, não é? Neste momento aqui, o que é que o Mr. Vítor Pereira te diz? Não ouviu nada do que ele disse.
Agora Não ouviste? Mas acho que ele falou, entra lá e... Tá, só. Ele responde só, tá. Pronto, não interessa. Vamos passar à frente, então. Foi algo inteligente que ele te disse, de certeza. E tu cumpriste, certamente. Senão, não é? O gol não tinha aparecido. Estás-te a rir, Castro? É verdade. Então, imagina instruções melhor era impossível. É mais fácil tentar perceber o que é que se consegue ouvir nesta altura. Quer-se ir lá para dentro e resolver e para cima deles, não é o Kelvin. Não é fácil ouvir aqui, seja o que for muito específico. Não estou ouvindo. Estava a dizer que não é muito fácil ouvir aqui coisas específicas. É basicamente, vai lá para dentro e resolve, não é? Foi mais ou menos isso que ele disse, né? Não tem muito o que falar ali, faltava acho que 10 minutos, se não me engano, e não tem muita coisa para falar ali, né? Então, foi um momento que eu também, como eu falei, estava confiante, eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar, ou um cruzamento, ou um passe, ou o gol, né? Que acabou acontecendo. Então, acho que ali nesse momento aí a gente tem que mesmo que focar mais no que vai fazer dentro de campo. A gente não escuta muito o que o treinador diz ali, né? Porque ele vai falar, vai lá, faz isso, faz aquilo, fica desse lado, fica do outro. Porque eu sou acostumado a jogar na direita. E nesse dia aí eu estava jogando na esquerda. Então já foi mais ou menos por aí. Era para acontecer o gol e acabou acontecendo. Ó Kelvin, mas aqui, esta recepção que tu fazes, era a recepção que tu querias fazer? Não era, mas... Não era. Do jeito que a bola veio, eu acabei chutando. Até o doutor Puga falou assim, depois do jogo, eu lembro até hoje, ele falou, você sempre domina essa bola, vai lá pro fundo, fica fazendo gracinha, não chuta no gol, nunca chutava no gol, e essa bola, do jeito que ela veio, eu dominei e chutei. Ele falou assim, que a hora que eu dominei, ele achou que eu ia levar a bola lá no fundo, e eu ia cruzar para trás, eu ia fazer alguma coisa. Eu nunca chutava, né? Então, eu também sei que eu chuto pouco no gol, mas nesse momento aí, do jeito que a bola veio, como eu falei, eu estava confiante e acabei chutando no gol e deu tudo certo. Ó Kelvin, nestes momentos que há sempre alguém que entra e marca, há sempre uma história de alguém que no banco que se virou para ti e disse, sei lá, olha, hoje eu acho que estou a sentir que hoje vais entrar e vais marcar. Alguém te disse isso naquele momento? Não. Não, ninguém diz isso, né? Ninguém apostou? Ninguém apostou em ti? Não disse isso. Ninguém disse isso. É difícil, né? Como a nossa equipe era muito forte, tinha jogadores aí renomados. Então, eu já tinha feito outros gols contra o Braga, mas eu não era um jogador, eu não era titular no momento, não vinha entrando sempre também, né? Sempre revezava, até o Atsu e se eu não me engano, era o Seba também, que entrava sempre. Mas eu estava no banco confiante que se eu entrasse, eu poderia fazer algo diferente também, né? Eu poderia... Até porque vinhas com a moral dos 2 gols ao Braga, né? Isso. Eu estava com a minha própria confiança. Então, acho que foi isso que acabou acontecendo. Olha, Lúcio, quando tu sais para dar o lugar ao Kelvin, sais chateado? Ou como é que tu sais? Não querias sair? Já estavas cansado? No, todo jugador siempre que sai y a equipa de él no está ganando o no está consiguiendo el resultado que quiere, sai con rabia, sai con bronca, mas aquí era una sustitución que ya tinha acontecido otras veces y fue en un juego con Braga también. Sí. Y acabó dando certo. Entonces uno sabe ahí que si bien no pude contribuir dentro del campo, es un grupo y muchas veces en ese campeonato hubo jugadores que por ahí no eran titulares o jugaban menos, acabaron por ser fundamentales para nuestra conquista, ¿no? Y obvio que uno sai puto, mas después la conmemoración fue uno de los primeros a llegar y abrazar a Kevin, y hasta el día de hoy que ese es uno de los goles que yo más conmemoré, es uno de los goles que siempre están en mi memoria, en mi lembranza, y es uno de mis goles preferidos, mismo no siendo yo a ter marcado, ¿no?
Muito Claro bom. que sim. Olha, tem aqui uma imagem que eu queria comentar com o Lúcio. Já, é rápido, Rui. Que eu queria mostrar esta imagem aqui. Esta imagem aqui, és tu desesperado a pedir ao árbitro para acabar a partida, não é? Vou colocar aqui, olha. Isto és tu a dizer, quanto tempo falta? Mas quanto tempo falta? Já passou. Era um momento de desespero. Já tinha passado. Que uno quiere que el árbitro apite y acabe el juego loco, y bueno, y aconteció. Y nada, ese juego a nuestro grupo sabía que consiguiendo ese resultado, el último juego lá en Paso Ferreira no teníamos como perder. Entonces fue como que a gente sintió un sentimiento de que éramos campeones ahí, sin obviamente sabiendo que ainda faltaba un juego difícil, más que dependiendo de nós no se nos podía escapar. Sem dúvida. Rui, o que é que ias dizer? Não, ia dizer, há pouco estamos a falar dos golos. O Kelvin faz o golo decisivo, aquele que faz sentir aquilo que o Luxo diz, faz sentir ali que o Porto é campeão. Mas o Castro teve um golo muito importante, ainda no outro dia falamos sobre isso, em Coimbra, contra a Académica, um golo que dinamizou os adeptos. E o Luxo faz golo nos 2 jogos antes do Benfica, contra o Setúbal e contra o Nacional, e faz golo no último jogo em Passos de Feira, que faz um 1-0 de penalti, depois o Jackson faz o 2-0. Portanto, tens aqui o Kelvin que fez arrepiar os outros, mas para chegar lá e depois para concluir, o Castro e o Luxo foram importantes também a marcar. E estamos a falar de 2 médios, neste caso, do Luxo e do Castro, e de alguém, como o Kelvin dizia, que não era titular e entrava em momentos, acabou por entrar em momentos decisivos para resolver o jogo, para perceberes a cota parte de cada um deles neste curto espaço de tempo, que foram as últimas 6, 7 jornadas. O Porto esteve 8 jornadas, se não estou em erro, atrás, sempre 4 pontos, sem depender de si próprio e sempre atrás do prejuízo, sempre a ganhar, sempre a ganhar, sempre a ganhar. E um bocadinho o exemplo do que aconteceu até agora, falta depois de disputar 10 jogos este ano, trabalhar em silêncio em busca de poder recuperar a desvantagem. Claro que sim. E nós também no programa em que teve cá o Lúcio, né? Porque o Lúcio e o Castro já são repetentes, né? O Kelvin é que está a estrear aqui no Porto em Casa. E muito obrigado, Kelvin, por vir cá. Para os portistas é sempre uma visita espetacular. Mas olha, antes de te perguntar uma coisa que eu queria saber, não sei se te vais lembrar disso ou não. Castro, quando tu estavas no banco, tu estavas chateado por não entrar? Não, claro que não. Já nem estavas como jogador? Já estavas mais como adepto, já no banco? Eu normalmente, durante a época, entrei muitas vezes para o lugar do Lúcio, principalmente quando estávamos a ganhar, porque era quase sempre estávamos a ganhar, e o Lúcio fazia questão que eu entrasse. É verdade, não, eu queria contar isto, porque no início da época, eu vou contar já, porque é importante. No início da época, eu parti o dedo do pé, e não fui convocado, penso que foi contra o Guimarães, e o Lúcio veio ter comigo e com o treinador, para o Vítor Pereira, disse: o Castro tem que ser convocado sempre, com o dedo partido, com o braço partido, não importa, ele tem que vir com a equipa e não importa como é que ele está. E a verdade é que depois desse jogo, eu mesmo com o dedo partido, infiltrava ao intervalo, o Dr. Puga ajudou-me muito para eu poder ir sempre com a equipa, e ou seja, comecei a jogar mesmo com o dedo partido, infiltrava ao intervalo, caso entrasse, estava bem, se não entrasse, ficava ali, estava sem dor. E o Lúcio foi dos jogadores que mais me ajudou, porque ele fazia questão que eu estivesse com a equipa sempre, lesionado ou não, ou seja, eu com o dedo partido fui sempre para os jogos. E quero-lhe agradecer aqui publicamente, que acho que nunca o fiz, porque realmente o Lúcio era um capitão que não precisa de berrar para todos o ouvirem. Lúcio, isto é verdade? O Castro é um menino na época. Eu escutei uma parte aí quando empecé agora, não tinha escutado no começo, não, mas o que o Kelvin falou, escutei essa parte de que ele saía puto dos treinos, saía bravo, não gostava de perder nem par ou ímpar. E é um pouco esse tipo de jogador que faz falta, que faz com que o grupo não se relaxe em momento nenhum, com que aquel que piense que es titular no se relaje, porque sabe que viene otro atrás y en cualquier momento puede tomar su lugar, su espacio. Y Castro es un menino completamente positivo siempre. Y acho que esos jugadores así, con esa mentalidad, fortalecen un grupo y son importantes, que mismo sabiendo que
él estaba machucado, yo conociendo él, la postura de él, sabía que él no tenía problema en se infiltrar, ni que sea para no jugar mismo. Y acho que eso prueba o valor no solo humano de él, sino de cómo el grupo estaba unido, cómo el grupo quería conquistar cosas importantes. Olha, e Castro, o teu dedo ficou bem? Não, Ficou mais. Ficou, não ficou? Nunca mais foi o mesmo, foi não? Nunca mais, não mais. Sacrificaste um dedo pelo Futebol Clube do Porto, não é? Sim, sacrificava Podes mais. dizer isso. Não, sem dúvida, valeu a pena, e a equipa médica do Porto, principalmente o Dr. Puga, o Braga e o Zé Mário, que na altura foram importantíssimos, para mim e para todos, porque seguramente todos os jogadores agradecem muito a eles. Sim, já agora deixa-me dizer, porque é verdade, e o Kelvin e o Castro também sabem isso, mas relativamente ao Luxo também não precisa, o Luxo não precisa de mais elogios, mas se é alguém que muitas vezes jogou com muita dor e teve que suportar também infiltrações para jogar com muita dor, ou para tirar um bocadinho da dor que tinha, e que jogou muitas vezes lesionado, esse alguém é o Luxo, e digo porque também sei que isso aconteceu. Ele não precisa, naturalmente, tudo aquilo que ele deu ao Porto e a forma como deu, não precisa que elogie mais esse sacrifício, mas a verdade é que se há alguém que o fazia muitas vezes, esse alguém chama-se também Lúcio Gonzalez. Olha, Kelvin, o que eu te queria perguntar ainda sobre o golo, porque eu nunca me canso de falar deste golo, podia ficar aqui dias e dias a falar deste, que este é um dos meus golos preferidos de sempre. Olha, lembras-te quem foi o primeiro a conseguir agarrar-te depois do golo? Na verdade, eu fui agarrado, né? Na verdade, quando eu saí, eu fiz o gol, já queria me jogar lá no meio dos adeptos. Acho que foi o Liedes que me puxou. É capaz, é. Então, ele magrinho, eu falei, vou conseguir arrastar ele, mas não consegui arrastar ele. Então é aqui esta imagem, né? Olha ver. É isto aqui, né? Ou seja, esta imagem aqui é o primeiro de agarrar. Isto é o golo, né? E depois o Lietzen, nesta imagem que dão aqui depois do golo, é a primeira pessoa que te agarra. Aí ele me puxando. Tentei arrastar ele, mas não consegui. Estava forte. Kelvin, mas a verdade é que, imagina, tu não eras titular do Futebol Clube do Porto, né? Estavas a tentar aproveitar as tuas oportunidades, tal como o Lietzen também, né? E o passe vem do Lietzen, tu é que fazes o remate. Vocês já falaram alguma vez sobre isto? No outro dia a gente comentou isso, né? No outro dia ele fez até um churrasco na casa dele, que ele morava atrás da minha casa. A gente fez lá e comentamos assim, né? Que é engraçado como o futebol como eu já disse, tinha jogadores renomados ali, como o Ramos Rodrigues, que era da minha posição. Ele teve um lance ali que era para ele matar o jogo e acabou chutando na trave, se não me engano. É isso. Chutou na trave. E quem entrou para decidir foi a gente, eu e o Liedes. Então, o Liedes que tem uma história bonita em Portugal, mas não era titular absoluto também. E eu também entrava às vezes e tinha minhas oportunidades. Então, acho que a gente comentou no outro dia, né? Falou assim que o futebol é engraçado por isso, é apaixonante por isso, né? Porque a qualquer momento tudo pode virar, como foi do inferno ao céu. Sem dúvida alguma. Olha, e ainda hoje quando vamos ao museu temos que levar contigo lá no museu, não é? Continua lá o teu boneco. Tens foto com o boneco do Kelvin? Eu também tenho. Toda a gente tem. Eu também tenho uma foto com esse boneco. E o Rui também deve ter várias, né? Porque ajudou na construção do museu. E pronto. Por isso, olha, no museu estás eternizado lá. Ainda ninguém te tirou de lá. Está lá todo o momento, o boneco, todo o vídeo, com o Jesus a ajoelhar-se, tu a festejar, o Lietzen a agarrar-te, o Castro a dar o maior sprint da vida dele, o Lúcio também foi. Vê-se tudo lá. Mas olha, talvez, deixa-me só aqui dizer, peraí, que não me lembrei agora, Rui, eu estou aqui a falar com vocês das perguntas, porque está muita gente a mandar perguntas, e já daqui a pouquinho vou fazer algumas perguntas. Pessoal, eu não ignorei as vossas perguntas, estou aqui a recebê-las, estão a mandar várias perguntas nas várias plataformas do Futebol Clube do Porto. Daqui a pouco vou fazer perguntas ao Kelvin, ao Lúcio e também ao Castro. Deem mais 5 minutinhos e já começamos com as perguntas. Porquê, Rui? Porque se calhar agora, antes de partir para outras histórias, até porque fazes uma certa sequência, talvez recordar os gols ao Braga, né? Porque se calhar é a primeira aparição de Kelvin herói, né? Já que temos aqui o Kelvin hoje, o Castro e o Lúcio, vamos escalpelizar esta
esta temporada e esses golos ao Braga, enquanto o Lucho, conseguiste fazer o mate, Lucho? Consegui, obrigado. Fiz a propósito lo do microfone, só para ganhar mais tempo. Claro. Olha, Kelvin, vou meter aqui os golos contra o Braga, então, para nós também reviremos este momento. Claro que toda a gente lembra mais pelo gol ao Benfica, é óbvio, mas este gol frente ao Braga, ou melhor, estes 2 golos frente ao Braga, o jogo também não estava nada fácil, né? Também não estava nada fácil. Eu vou colocar aqui o que é o 2-1, né? Estava empatado, e o Kelvin entra, também para marcar este 2-1. Kelvin, o que é que te lembras deste jogo? Então, esse jogo aí marcou para mim, porque eu nunca contei isso para ninguém. Eu contei isso para alguns amigos meus, assim, mas em entrevista eu nunca contei para ninguém. Eu estava vivendo um momento muito conturbado, extra-campo, no Porto, que eu tinha, acho, não sei se o Lúcio ou o Castro lembra, que eu fui pego sem carta, aí fui preso, fiquei 3 horas preso. Fiquei 3 horas. É uma coisa que ninguém sabia isso. Fiquei preso, aí o Antero, na época, me chamou na sala dele, me deu uma dura lá, falou um monte. E ligou pro meu empresário, ficou puto comigo e falou muito. E aí me desci pro Porto B novamente. Eu estava no Porto A e desci pro Porto B. E aí eu fiquei 1 semana de castigo. Ele me deu 1 semana de castigo porque eu fui pego sem carta. E aí voltei nesse jogo. E esse jogo aí, meu empresário foi em Portugal para resolver a minha situação, né? Que eu ia ser emprestado, eu ia voltar para o Brasil. Também não estava muito feliz, porque eu não tinha muitas oportunidades, eu queria voltar também. Mas, e esse dia aí ele foi para Portugal para resolver a minha situação. E eu fui pro jogo, fui pro banco. Eu fiquei 1 semana de castigo e esse jogo aí eu fui pro banco. Acabei indo pro banco. Acho que o Varela se lesionou, se eu não me engano, na semana e acabaram tendo que me levar pro banco. E no jogo o Vitor Pereira me colocou do nada. Eu não esperava entrar também, porque entrava o Axel, entrava o Seba, como eu disse, que eu estava revisando com o Seba. Sim. E ele me colocou do nada. Aí eu falei, então beleza, vamos lá. E aí acabei fazendo os 2 gols. Aí acabou o jogo, o Antero falou até comigo, ele falou assim, eu ia liberar ele para ser emprestado, mas agora não tem como eu liberar ele. Ele fez 2 gols, como é que eu vou liberar ele para ir embora? Aí não liberou mais. Então esse jogo aí ficou marcado para mim nisso, né? Que eu tava passando por um momento nada a ver com o Porto. E esse jogo aí que me colocou para cima de novo, que me colocou totalmente com 100% de confiança. Ou seja, Kelvin, de alguma forma, eu sei que é difícil comparar, mas de alguma forma, a nível pessoal, este jogo com o Braga, se calhar até pode ter tido um bocadinho mais importância que o do Benfica, ou não? Porque sem este não ia existir Benfica. E deixa-me só dizer uma coisa, Miguel. Este jogo com o Braga, e o Kelvin deve lembrar-se disso, a seguir, 3 ou 4 dias depois do Porto perder a Taça da Liga com o Braga. O Porto perde em Coimbra a Taça da Liga com o Braga, 1-0, e, portanto, perdia ali a hipótese de ganhar um troféu naquela temporada, e 3 ou 4 dias depois, se não estou em erro, é este jogo em casa com o Braga, que a 8 minutos de fim está 1-1, que é quando o Kelvin faz, depois, naqueles 8 minutos, os 2 golos. Não é, Kelvin? Aí a importância ainda maior deste jogo. Sim, foi isso mesmo que aconteceu. Se não tivesse esse jogo aí, se não tivesse feito esses 2 gols aí, não ia chegar no final com chance de título ainda. Então, a gente teve uma importância grande também. Muito bem. Olha, Rui, deixa-me começar aqui a fazer algumas perguntas. Deixa-me fazer a primeira ronda de perguntas. Lembra-me para falar de um episódio que eu acho que também vai ser engraçado para enquadrar este golo, já que está tudo a funcionar em torno deste golo. Não, lembrar, Rui. Espera aí, eu vou lembrar. Tem a ver com a viagem à Madeira e com aquilo que foi a última jornada antes de Porto receber o Benfica, quando nós subíamos para a Choupana, o ambiente que estava de festa dos rivais e que depois se transformou. Mas isso já falamos. Está bem, já contas. Olha, deixa-me começar pelo Castro. O Castro agora está mais caladinho neste período. Também tem, né, para puxar por ti, né? Que quando tu puxam por ti, tu cuidado. Eu vou. Olha, está aqui o Jorge Eurico, 23, a perguntar
se te lembras no elevador de cantar e quem não salta é lampião, olé. Lembras-te disto? Claro que me lembro. Até acho que o Lúcio estava lá, também estava lá comigo. Estábamos No elevador? Sim, sim. Lembro-me muito bem disso. Iam deitar o elevador abaixo. Não, mas não havia problema. Não havia problema. Não, esse, claro que me lembro. Eu tenho que encontrar esse vídeo, pá. Ó, Lúcio, o que é que te lembras disso do elevador? Eu lembro de ver um vídeo desses, sabes? Eu acho que quando a gente estuvo com Bruno falando lá, vocês postaram, subiram um vídeo aí. Não, eu comecei lá a saltar, pular, e me lembro, não sei se estava Braga também. E o Braga ficou meio nervoso, ficou meio assustado. Encontrei. Olha, está aí, ó. É o José Mário. Está aí, ó, vocês os dois, ó, a destruir o elevador. Mas isto aqui é já depois do jogo do Passos. Sim, certo, a última certo. já. Exatamente. Já há campeões, claro. Aqui já estava. Eu já tive o azar ou a sorte de cair num elevador destes, ó Miguel, tu não imaginas. Cair? Na altura... É de cair. Não foi o elevador. Não foi o elevador que caiu, foste tu que caíste no elevador. Sim. Eu caí lá no meio. O Luxo que já estava, creio eu, estava Adriano, estava Casimir Kzak. Eu só me lembro que era o Adriano e o Casimir Kzak aos saltos quase que batiam com a cabeça em cima no elevador, e eu achei que aquilo ia parar e que nunca mais sair lá. Não é uma coisa muito agradável para mim andar nos elevadores, embora não seja claustrofóbico, e lembro-me, é que tu caíres ali, o elevador começar a andar, parece que demora uma eternidade com estes meninos aos saltos. É que aqui o elevador está parado. Eu já subi ali no meio. Olha, depois do Castro, estou aqui a pedir momentos. Já pediram um momento de elevador. Ó, Lúcio, e há um momento que para os adeptos do Futebol Clube do Porto, eu não sei se tens essa noção, que é o momento do teu regresso. Há uma imagem quando chegas ao aeroporto, estão lá ainda muitos adeptos do Futebol Clube do Porto, e aquilo, para o adepto do Futebol Clube do Porto, ver aquele teu regresso, porque eras um dos jogadores mais queridos quando foste embora. Eu lembro perfeitamente da mensagem até que deixaste para os adeptos quando foste embora, e aquele teu regresso para os adeptos do Porto foi muito marcante, foi muito especial. ¿Tú lembras-te desse momento? Claro, sí, me lembro porque yo tinha conversado con Antero todo y él me predispuso un avión para llegar a la noche justamente por eso, por tentar que ninguém sepa que yo estaba prácticamente voltando. Y cuando salí por trás, como salía la mayoría este momento aquí. Cuando salí por trás y vi todos esos los adeptos ahí, no estaba entendiendo mucha cosa, más la alegría que me causó fue inmensa. Olha, quando já que estamos neste assunto, não é? Porque eu vejo aqui muitas pessoas a perguntar isso, quando viste a oportunidade de voltar para o Porto, como é que foi a tua reação? Achavas que era o mais natural naquela altura? Querias voltar? No, cuando yo tomé la decisión de salir de Marsella, no, en ningún momento tinha aparecido a oportunidad de Porto, ¿no? As ofertas que yo tenía para ir era una de Italia y otra de Inglaterra. Solamente que en ese momento también Antero supo de ese momento que yo estaba viviendo lá no Marsella y bueno, comenzamos a conversar y él dióme la posibilidad dio como que la negociación pudiese avanzar y bueno, ahí en ese momento tanto Italia como Inglaterra como cualquier otro club es que sí, completamente un sentimiento para mí por clubes, siempre lo manifesté y tener la posibilidad de voltar, y en ese momento también yo me lembro que no había, o no sé si no fui uno de los primeros jugadores extranjeros a tener esa posibilidad de voltar, a donde yo tinha sido tan feliz. No pensé en el dinero, no pensé en ir a jugar a outra liga, sino simplesmente em falar que sí, que aceitava. Muito bem. Ó Kelvin, também tenho aqui perguntas para ti, claro. Claro que 90% das perguntas é o que é que sentiste quando marcaste o golo. Isso já disseste, não é? Toda a gente sabe o que é que tu sentiste quando marcaste o golo. Mas olha, está aqui a Joana Silva a perguntar, já que estamos a falar de regressos, está aqui a Joana a perguntar, naquela época que tu regressas ao Futebol Clube do Porto e que até chegas a fazer um jogo, certo? Lembras-te disso, não é? Quando regressas, estás-me a ouvir, Kelvin? Sim, estou ouvindo agora. Isso.
quando tu regressas ao Futebol Clube do Porto, não é? Está aqui a Joana a perguntar, toda a gente estava naquela esperança que tu só fazes apenas um jogo, regressas e fazes um jogo, entras com o Nuno Espírito Santo, não é, Rui? Creio que sim. É Nuno Espírito Santo, treinador, não é? E então, quando tu regressas, estava toda a gente na expectativa que tu levasses na camisola o número 92, não é? E ela está aqui a perguntar porque é que tu não escolheste o 92 na altura que regressaste. Eu acho que isso não tem nada a ver, né? O número na camisa não significa muita coisa. Claro que o número 10 na camisa significa bastante coisa. Mas não chegaste a pensar nisso? Nem te passou pela cabeça? Não, porque aí já seria motivo de provocação. Acho que isso é legal para os adeptos, né? Mas para nós dentro de campo não ligamos muito para o número na camisa, e acho que não era um momento também de eu fazer isso. Lógico que eu já recebi também bastante mensagens assim, mas eu não tinha isso em mente e acabei colocando, se não me engano, foi o 23. É isso. Eu estava com 23 anos também, né? E foi por isso. Não me passou assim pela cabeça fazer essa provocação. Acho que não vai por aí também, né? É lógico que um rival muito, muito importante aí, um jogo muito, muito, muito importante, mas não é por esse lado. Respeitamos também os rivais. Muito bem, está respondido. Rui, depois da primeira ronda de perguntas, conta lá essa história que querias contar. Não, estamos a falar da temporada sem derrotas. O Luxo, quando chegou, o Luxo faz uma temporada e meia sem derrotas, porque o Luxo chega após a única derrota que o Porto teve em 3 anos, que é em Barcelos, e o Luxo chega nessa noite, se não estou em erro, nessa mesma noite ao Porto. Foi um bocadinho... Aliás, Rui, eu acho que sempre que o Luxo terminou uma época no Futebol Clube do Porto foi campeão. Se estiver enganado. Só a época que sai a meio é que não é campeão. Sim. Todas as outras foram 6... Se ele tivesse terminado a época, o Porto era campeão. Eram 7. Não, mas o Luxo faz essa segunda parte da temporada e não perde nenhum jogo, e o Porto recupera de 5 pontos de desvantagem para ser campeão. Nesta temporada, o Porto, como eu te disse, faz uma temporada limpa, mas a verdade é que mesmo só com empates, creio que foram 6 empates, em determinada altura está a 4 pontos. E no meio desta sequência de 4 pontos, faltam 3 jornadas para o fim, e há aqui vários momentos. O momento do Braga, que falámos há pouco, é muito importante. Já falamos do golo do Castro numa outra edição, frente à Académica, mas há um momento que é o Nacional da Madeira. E devem lembrar-se, o Luxo fez um golo na Madeira. Nós vamos para o Nacional da Madeira, e a subir, o Porto joga no Nacional e o Benfica joga segunda-feira em casa com o Estoril. E, portanto, a expectativa era que o Porto não ganhasse no Nacional, um campo sempre difícil, e o Benfica fechasse o campeonato no limite com 2 vitórias em casa, que era Estoril e Moreirense. E eu lembro perfeitamente, e eu imagino ao Luxo que tu te lembres também, e acho que foi uma enorme motivação, quando subimos no autocarro para a Choupana, não é? Aquelas ruas ali, toda a gente na rua está com bandeiras, toda a gente que era do Benfica, na Madeira, está com bandeiras do Benfica. E no fim, inclusive, o Porto em 20 minutos resolve. O Luxo faz um golo, o Mangalá faz um golo de calcanhar, se não estou em erro, o Porto ganha 3-1, resolve. Mas nos últimos 4 minutos, foi algo que nos deu uma força enorme, nos últimos 4 minutos ou 5 de descontos, parte do estádio, que eram naturalmente hostis ao Porto, lembras-te, Castro, começaram a cantar músicas do Benfica. E isto foi um momento, para mim, obviamente não é de revolta, porque as pessoas que não eram do Futebol Clube do Porto, uns apoiavam o Nacional, outros foram lá porque compraram um bilhete porque queriam torcer para o Porto não ganhar, para bem do seu clube, como é óbvio. Mas isto não marcou ao Castro, ao Luxo? A mim marcou muito. Não foi só essa, houve muitas durante a época, parecia que o título já estava entregue. Porque toda a gente diz, o Vítor Pereira só foi campeão no Porto com grandes equipas e esquecem-se que o Benfica também tinha uma grande equipa, porque basta olhar para os jogadores que o Benfica tinha na altura, era uma equipa muito boa, mas o Porto, acho que com um grande trabalho do Vítor Pereira, conseguiu ser campeão sem derrotas, como disseste, com um jogador estrela, que era o Kelvin, e com toda a gente a remar para o mesmo lado. Por isso acho que foram épocas bonitas que nós tivemos ali. Muitas vezes nos esquecemos do treinador, que para mim foi importante, e acho que para nós todos que estamos aqui foi muito importante, e muitas vezes sinto que lhe tentam tirar um bocado do valor que teve
nessas temporadas em que tão poucos jogos perdeu, que se perdeu não estou ao certo quantos foram, mas que para mim teve um grande mérito. Muito bem, deixa-me só fazer aqui uma parte antes de ter aqui o sentimento do Luz, porque eu tive a oportunidade de falar com o Vítor há bem pouco tempo, e o Vítor demonstrou até um enorme gosto em poder estar connosco, mas pediram-lhe no clube, enquanto treinador, para não dar qualquer entrevista por estes tempos, e portanto ele respeitando isso, acabou por não estar, porque foi naturalmente convidado para estar, por ter precisamente esse dedo também importante em 2 anos. Ó Luz, esse jogo no Nacional era um jogo para cairmos, não era? Era um jogo em que todos apostavam. Como se acostuma decir en Portugal, ya estaban entre las fallas y nada, no sé si todas esas cosas como Castro faló, no, todos esos sentimientos de otros torcedores, de otros adeptos, nos levábamos para nós propios, ¿no? Son fuerzas que muchas veces a provocación do rival acaba motivando más nós mismos y muchas veces eso no se entiende, ¿no? ¿Por qué que esas cosas acaban siendo fuertes para nós? Fue un momento sí donde creamos todo ese ambiente y donde Víctor también muchas veces falaba de eso, muchas las charlas de él tenían que ver con eso, con que todo el mundo en Portugal prácticamente ya estaba dando o Benfica campeón. Y bueno, uno sabe cómo es, uno sabe que Porto se vive de esa manera y las cosas que muchas veces para otro club acaba siendo una presión. Ahí en Porto acaba siendo una motivación, uno acaba queriendo calar a boca, por así decirlo, de todos esos que son favoritos, quando as coisas sempre se resolvem dentro do campo. Muito bem. Kelvin, já que estamos a falar de Vítor Pereira, eu também gostava de saber quais são as recordações que tu guardas do Mr. Vítor Pereira e que memórias tens com ele? Sim, ele foi um treinador que me acolheu novamente, né? Eu fui emprestado quando cheguei no Porto e na outra época ele me abraçou, ele confiou em mim desde o início. Por mais que eu não jogava sempre, mas ele sempre me dava algumas oportunidades. E então ele sempre foi um treinador importante e até no momento que eu lembro dele no final desse jogo do Benfica, que ele chorava muito no corredor do vestiário. Depois entrei ali no vestiário e ele estava me esperando no corredor, chorando muito, me abraçava muito assim. E acho que ele tem muita importância nisso, né? Ele confiou em mim também, ele que me deu essa oportunidade e acho que é mérito dele também. Ele era um grande treinador, como o Castro falou aí. Ele encarou uma grande equipe, né? Ele tinha que fazer decisões importantes, então ele foi um cara muito importante para o campeonato. Kelvin, está aqui muita gente no Facebook. Eu vou aproveitar também o momento que estamos a falar dessa temporada, porque depois desse teu momento contra o Benfica, né, se tu estavas ali na dúvida se podias continuar no Porto ou não, essa dúvida dissipou-se, né? Ou seja, tu ganhaste ali um bilhete para continuar na equipa na próxima temporada, certo? Há aqui muita gente a perguntar, na tua opinião, o que é que achas que não resultou tão bem para depois tu, na segunda época, conseguires vingar no Futebol Clube do Porto e ganhar ali um lugar? Tens assim alguma ideia sobre isso? Então, na próxima época eu já cheguei mais confiante, já cheguei eu sabia que era aquele momento, era o meu momento no Porto, que eu tinha que dar o meu máximo, que eu teria mais oportunidades, eu teria mais chances para me firmar no Porto. E como eu disse, eu ia ser emprestado, porque eu não estava sendo utilizado, não estava num momento bom. E foi aí que tudo acabou acontecendo pro lado bom. E na outra época eu já cheguei mais confiante, já cheguei com os 2 pés falando que eu ia me firmar no Porto. Até tive algumas oportunidades na pré-época ainda, de titular e tal, que era o Paulo Fonseca. Mas eu acabei não me dando muito bem com ele. Foi um treinador que ele não me dava oportunidades assim que eu precisava no campeonato. Na pré-época me deu oportunidade de titular, mas no primeiro jogo, se eu não me engano, do campeonato, ele nem me convocou alguns jogadores que ele trouxe, que na época, se eu não me engano,
era Josué, alguns outros jogadores que ele tinha mais confiança, que ele colocava sempre para jogar. E até lembro que era eu e Turbi que estavam precisando de oportunidades assim para se firmar no clube. E ele não levou nem eu e Turbi pro jogo, não convocou. E queria que a gente jogasse no Porto B novamente. E foi aí que eu conversei com ele, falei que perguntei para ele o que eu precisava fazer para continuar ali tendo as minhas oportunidades. Ele optou por ele sempre falou que optou e estava optando por algumas outras opções dele, que ele tinha que fazer essas escolhas, e eu sempre respeitei. Até eu fui pro jogo no Porto B. O Iturbe já não foi porque não gostou da decisão dele, se eu não me engano o Iturbe também quis sair por empréstimo, mas eu no momento eu também fiquei chateado porque aquele era meu momento, não digo para ser titular absoluto, porque fiz um gol que resultou em título, mas para ter minhas oportunidades que eu precisava me firmar no clube, como eu disse. Sim, eu estava aqui a ver e fizeste 12 jogos, ainda marcaste num jogo da Taça contra o Atlético, não é? Ainda fizeste um golo na Taça de Portugal. Sim, foi essa época. E aí acabei fui para esse jogo no B, no outro jogo também ele não me colocou, não me convocou. Aí eu acabei me desentendendo com ele, acabei ficando chateado, fui falar com o Otero também, que eu não estava feliz no clube, e que não era aquilo que eu esperava, que eu queria ter minhas oportunidades. Enfim, ali no início já não foi um momento legal e que eu tive poucas oportunidades, né? Acho que aquele era o meu momento de me firmar no clube, aquele era o meu momento de eu seguir minha carreira no Porto da melhor forma, mas acabou não acontecendo, acho que foi por poucas oportunidades mesmo. Muito bem respondido. Olha, Castro, já que tu és um jogador de balneário, não é? E gostas de promover o bom ambiente, e temos aqui hoje o Kelvin, não é? Como convidado especial, que ele nunca tinha estado cá, como é que era o Kelvin como companheiro de equipa? Diz-me lá, no balneário. Era mais caladinho? Não era caladinho. Era um bom companheiro de equipa. Sempre bem disposto, muitas vezes lhe dava cabo da cabeça, como ele já lhe disse há bocado, porque realmente ele tem uma qualidade acima da maior parte de todos que tínhamos no plantel, e nós sentíamos mesmo que ele era um jogador especial. O Lúcio muitas vezes falava com ele, eu cheguei a falar com ele algumas vezes, porque a qualidade que ele tinha não se via muito, e eu tentava-lhe muitas vezes dizer-lhe, aproveita as tuas oportunidades, trabalha bem, e ele, havia momentos que ele apareceu no momento que a gente mais precisava, essa é que é a realidade. Antes, na época, não teve assim tão bem, mas apareceu com o Braga com 2 golos que também nos levou ao título, porque sem esses 2 não seria possível, e depois todos nós sentimos que tínhamos ali um jogador estrelinha, e o Vítor Pereira era um treinador que também acreditava muito nessas coisas extra-futebol, e eu penso que até por esse caminho, o Kelvin foi um jogador especial nessa época, porque era para mais de um jogador, sentíamos que ali estava um jogador que tinha uma estrelinha especial, e veio-se a concretizar da melhor forma. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Lúcio, qual é a tua opinião sobre o Kelvin como companheiro de equipa? Diz-me lá, o que é que tu achas do Kelvin? Não, um menino muito bom, com um grande coração, como o Castro falou, com grandes qualidades. Muitas vezes é difícil, uno sabe que é difícil afiançar-se no Porto também, ter essas oportunidades, e muitas vezes um jogador precisa de 5 o 6 jogos continuos para poder tomar esa confianza y poder demostrar todo lo que él ainda demuestra aquí en Brasil, ¿eh? Y nada, es un menino que no tengo duda que él trabajando da manera que se ve que está trabajando ahí, ¿no? Porque está en una academia, vai voltar por Europa. Ele também sabe fazer o plano, né? Ele sabe fazer o plano também da entrevista, né? Vai ali para o ginásio, para a academia, ele percebe. Eu pensei onde sair, digo, não vou sair lá fora que tem as máquinas e tudo, trabalhamos aí, onde sair não vou mudar nada, que outra vez saiu bem, mas o que me surpreendeu o Castro apostou nos cortinados ali dele, não é? Já apostou no ginásio. Mas eu confieso que já tenho visto o vídeo de Kelvin também treinando, já não foi só de agora, já vejo que ele nesta quarentena está treinando bem. E nada, esses 2 aí,
uno veía que son meninos que tienen un grande talento y que van a dar certo en el fútbol, no tengo duda. Muchas veces uno precisa de tener esa confianza de un entrenador que por ahí Kelvin tuvo con Vito Pereira, mas no consiguió tener con Paulo Fonseca. Y ahí después uno toma decisiones pensando na carreira também. Claro que sim. Rui, esta época do Vítor, como tu disseste, né, ou melhor, até as duas, podemos falar das duas, são épocas incríveis, né, porque o Porto nunca perdeu a nível nacional, mas a nível europeu a história foi bem diferente. Não, é? Não foi, Sim, não foi assim. O que é que achas ali que faltou ali a nível europeu para esta equipa? Olha, queres que seja sincero, faltou sorte. No primeiro ano, se falarmos nos 2 anos de Vítor Pereira, muito temos falado do ano 2010-2011, fabuloso, com André Vilas-Boas. Vítor Pereira já era adjunto nesse ano, mas nestes 2 anos... Eu lembro-me, por exemplo, no primeiro ano, o Porto não chega à segunda fase da Liga dos Campeões num jogo espetacular que fez contra o Zenit, mas não conseguiu meter a bola lá dentro. Lembro-me do Djalma estar isolado à frente do guarda-redes e o guarda-redes fazer uma exibição fantástica. Mas, sobretudo, este segundo ano, o Porto joga muito. O Porto ganha ao Paris Saint-Germain, o Porto fica em primeiro lugar na fase de grupos e depois, quando eu te digo azar, foi mesmo azar, porque no jogo com o Málaga, o Porto estava a voar, ganham um 0 em casa, podia ter ganho 2 ou 3. E depois isso é o jogo que o Dufour é expulso? Logo início da segunda parte. Mas antes do Dufour ser expulso, há a lesão num jogador fundamental, e o Castro e o Luxo, que são dessa posição, sabem, porque estamos a falar de João Moutinho. O João Moutinho estava a fazer uma época incrível e lesiona-se entre o primeiro e o segundo jogo do Málaga. E então é feito um esforço para o recuperar. O Moutinho vai a jogo em Málaga e está a jogar, está a 0-0 e o Porto apurado. E o Moutinho, perto do intervalo, dá sinal de que já não aguenta. Sim. E tudo isto coincidiu com o golo do Málaga, do Isco, na altura. Depois o Moutinho sai ao intervalo, o Dufour entra aí. O Dufour aos 4 minutos da segunda parte. E eu acho que se não tem sido este pormenor da lesão e este azar da lesão do João Moutinho naquele momento, o Porto neste ano ia passar aos quartos de final da Champions e depois eu creio foi com o Dortmund, não foi? O Málaga ainda eliminou o Dortmund, creio eu. Nas semifinais. Exatamente, chegou ou perdeu por um gol, sofreu um gol meia finais. Nas meias finais, chegou às meias finais. Portanto, estás a ver, Miguel? Eu tenho uma anedota desse jogo no Dragão, sobretudo, que a gente ganhou só 1-0. O treinador do Málaga na altura era o Pellegrini, que había sido mi entrenador, un chileno, había sido mi entrenador en no River, y tinha como compañeros también o de Michelis, que también estaba en Málaga, y falaron no final do jogo, nos masacraron, saímos con un resultado, saímos vivos de aquí porque el resultado no Dragón debería ser por 3 goles de diferencia mínimo. Y él estaba contento justamente por eso, por haber perdido 1-0 y después fue como Rui falou, o jogo lá na Espanha fue un jogo donde a gente no tuvo mucha sorte también, que era un poco lo que falábamos las otras veces, ¿no? Uno también tendo uma equipa forte, um grupo forte como nós tínhamos, a vezes nessas competições também se precisa ter sorte. E lembro-me também nesse jogo fora, de o jogo acabar e a gente estar eliminado e chegar ao autocarro e bem lá no fundo, do lado direito, que era onde o Lutz se sentava, estava lá ele a chorar como uma criança. E eu lembro-me de ir falar com ele e ele diz-me assim, esta era a minha última oportunidade de ganhar uma Champions. E lembro-me perfeitamente disso, porque era um sentimento que a gente tinha, que nunca dizia, mas realmente nós acreditávamos muito em nós e sentíamos que a passar ali tudo podia acontecer. E a lesão do Moutinho, que foi antes do jogo com o Sporting, também me lembro bem dessa lesão, ali a nós custou-nos muito, porque tínhamos uma equipa fantástica e o meio-campo era incrível e faltou-nos ali uma peça importantíssima. O Dufour depois teve o azar de ser expulso. E pronto, foi um jogo complicado. O estádio do Málaga também estava, era a primeira vez que eles deviam ter chegado lá aos quartos de final e estava a explodir. E o jogo acabámos por perder ali aquela eliminatória.
Olha, Rui, já que temos para aí mais uns 15 minutinhos de programa, né? Uns 15, 20, não, é o nosso limite hoje do programa. Ok, deixa-me fazer aqui mais uma ronda de perguntas, senão as pessoas vão ficar chateadas connosco, não é? Porque estão a mandar muitas perguntas. Sim. Tem que ser, temos que safar a nossa Este pele, Rui. programa é para os adeptos, essencialmente. Nós deliciamos os dois aqui, mas este programa é essencialmente Sem dúvida para alguma. aqueles que nos veem em casa, não é? Sem dúvida. E deixa-me fazer aqui uma pergunta ao Kelvin. Já soubemos. Ó Kelvin, tu já tens carta agora. Já. Boa, pá, boa. Olha, É importante. Não te estão a perguntar nada da carta, nem qual é o carro que tu tens, não é nada disso. Podes ficar descansado. Estão aqui a perguntar, Kelvin, fazem muitas vezes esta pergunta, que é o ambiente balneário, como é que era, quem eram os jogadores mais engraçados, e eles também querem que tu dês a tua resposta. Como é que era o ambiente balneário do Futebol Clube do Porto? Quem é que te chateava no balneário e quem eram os mais engraçados? Conta-nos lá. Então, o clima era muito bom, era todo mundo muito amigo. E o mais engraçado era o Liedson, que ele era pequenininho, o apelido dele é Lebezinho, né? E ele é pequenininho, engraçado, o pé dele é desse tamanho. Ele é engraçado andando, falando, ele é engraçado de qualquer jeito. Então, um jogador que foi importante também, né? Mas ele era o mais engraçado. E o que mais pegava, assim, no meu pé mesmo, assim, era o Elton, que o Elton chegava, ele sentava do meu lado. E era um jogador muito sério, né? Ele é um jogador sério, ele é brincalhão e tal, mas quando ele pega para ser sério mesmo, às vezes ele nem fala com ninguém. Ele chegava ali, sentava, não falava com ninguém, fechava a cara, botava um fone, ficava tocando bateria no celular e assim, me cobrava muito também, porque ele via que, como o Lúcio falou, o Cássio falou, eu não era titular, mas eu tinha um potencial ali e todo mundo acreditava, assim, todo mundo acreditava em todo mundo. Então o Elton chegava no meu ouvido mesmo e falava comigo sempre, falava assim, ó, você tem que parar de fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então era um jogador que sempre estava na minha cabeça ali, estava do meu lado, sempre pro meu melhor também. Muito bem. Ó, Lúcio, já que o Kelvin falou do Liedson, tu defrontaste o Liedson quando o Liedson não era do Futebol Clube do Porto, não é? Como é óbvio. Quando ele chegou ao Porto, vocês chateavam com coisas do Sporting ou não? No. No, porque la verdad yo me lembro que contra Sporting, si bien en un campeonato muchas veces vencimos, en varias supertazas y copas que acabamos perdiendo. Tanto él como Moutinho cuando llegaron, mi trato con él es que me tinham vencido. Al principio fue buen día, boa tarde, porque los caras tinham ganado de nós, tinham ganado y a rabia y el veneno ainda persistían. Pronto, então não valia muito a pena brincar com eles. Olha, deixa-me ver aqui se tens aqui alguma pergunta que não tenham feito outra vez, não é? Porque há muita gente que te pede para voltar, já sabes, que também pede para falar se pensas ainda em ser treinador, também já respondeste a isso, não é? E eu acho que aqui é uma coisa que tu transmites muito, mas que eu acho que vou-te pedir essa declaração, que é, está aqui o Álvaro Gonçalves a pedir e a dizer, né, que tu és um argentino, né, que não nasceu no Porto, não nasceu portista, né, mas que representas muito bem o Futebol Clube do Porto, na opinião dele, e na minha também, deixa-me que diga, e ele quer que tu expliques também, não é, o que é ser portista para ti, como é que isso entrou dentro de ti. Ainda hoje percebe-se que isso entrou bem dentro de ti mesmo a falar, agora nessa história do Liedson e do Moutinho é completamente perceptível isso. Como é que um argentino fica assim tão portista? Es por un cariño que los torcedores, sus adeptos me dieron de un momento que yo llegué, ¿eh? Yo siempre falei que cuando salí de Argentina tive la posibilidad de ir a España, que era una de las ligas de fútbol que yo siempre gosté. Mas me falaron muy bien de Porto, me falaron muy bien del club, me falaron muy bien de la ciudad y tomé la decisión de ir. Y siempre falo, yo fui tratado sin demostrar nada en un club, siempre fui tratado como un rey a las personas. No soy, bueno, Rui en su momento cuando yo llegué no estaba más.
ele sabe também de tudo isso. Quando um jogador estrangeiro chega a Porto, as pessoas que trabalham no Porto fazem-lo sentir como se estivesse no próprio país dele. E a estrutura que o clube tem montado para isso, para a família, para o jogador só se preocupar por treinar e por rendir dentro do campo, faz com que uno se sienta à vontade, com que uno vaya todos os dias a treinar com alegria. Os jogadores que estaban en su momento, y el jugador portugués en sí es un jugador que también acoge muy bien, recibe muy bien los jugadores extranjeros. Y después fue un falto de estar peleando siempre a típica canción de somos un pueblo del norte y peleando siempre contra Capital, siempre siendo desfavorecidos en las decisiones, mas sabiendo que a força do Porto vem de dentro do campo para fora, e os adeptos acreditam em isso e fazem com que o jogador se sienta também parte de essa guerra, digamos, entre aspas, interna que há. E eu acho que ser portista é isso, é sempre saber que para vencer, para ganhar, não só vai ter que fazer alguma coisa dentro do campo, sino além disso, né? E isso é o convívio diário com todas as pessoas do clube, os grupos que acabam se formando para essas conquistas. Castro, está aqui muita gente a fazer esta pergunta, porque eu não sei se ouviste outro dia, houve aqui alguém que disse que para ti, para o Ucra, o Futebol Clube Porto era como estás na Disney. Ouviste isso? Ouvi. Então a pedir aqui um comentário. É a Alexandra Paiva que está a pedir um comentário a dizer, comenta lá o que é que era o Porto ser a Disney. O que é que tu entendes disso? Não, eu quando vi, porque essa não vi ao vivo, li primeiro e fiquei assim um bocado coisa. A Disney para mim não estava a perceber muito bem o que é que ele queria dizer com isto. Então até fui ver o vídeo para perceber o que é que ele realmente queria dizer. Sim, ele queria dizer que estavas sempre muito alegre por estar lá. Exatamente. Não, porque isso tanto era aí como é em qualquer lado que eu estou, pelo menos a trabalhar no futebol, porque é aquilo que eu gosto de fazer. E acredito que se houver um ambiente bom para todos, porque o Lúcio era argentino, o Kelvin é brasileiro, mas para nós lá dentro isso era inexistente. E, ou seja, o Álvaro Pereira era de outro sítio, o Saponaro era um maluco, um bom maluco, ou seja, o Maicon era... Ou seja, dávamos todos muito bem e havia ali uma alegria. Eu, quando ia treinar, eu se calhar até ia mais cedo para estar mais tempo com eles. E para ir embora, o Lúcio sabe, éramos sempre os últimos a sair, juntamente com o Motinho e outros que ficavam lá até não dar mais. A gente até combinava ir mais cedo para tomar um pequeno almoço, porque a gente gostava de estar juntos. E então, para mim, aquilo era melhor que a Disney até, porque se calhar na Disney não ia gostar todos os dias, porque me ia fartar. Mas ali eu não me fartava. Ali eu todos os dias, eu ia ainda mais feliz. Para o treino, porque eu queria jogar, como o Lúcio sabe, ele jogava na minha posição, e eu se pudesse roubar o lugar ao Lúcio era aquilo que eu mais queria. Mas era o que eu mais queria, mas eu não fazia de nada para o prejudicar ou assim. Eu tentava o meu melhor. Claro. E se fosse possível eu jogar no lugar dele, eu ficava muito feliz. Não sendo possível, tentava ajudar a ele ser um pouquinho melhor. Se eu pudesse treinar bem para ele ser um bocadinho melhor. Eu lembro-me de acabar os jogos, o Lúcio saía 10 minutos, eu entrava aqueles 10 minutos. No dia a seguir, lá estava ele na bicicleta e eu aprendia muito com isso. Eu, Lúcio, então, o que estás aí a fazer? Ele, não, jogaste 10 minutos por mim, agora tenho que compensar aqui. E são coisas que uma pessoa vai aprendendo com grandes jogadores que fui cruzando. E o Lúcio é um deles, claro que não há ninguém, toda a gente sabe isso. E aprendi mesmo muitas coisas com ele, em que tento agora aqui na Turquia, para onde eu for, também passar esta imagem que o futebol é muito mais que um trabalho. As pessoas sabem disso. Uma pessoa tem que aproveitar daquilo que faz. Espetáculo. Deste uma resposta do caraças agora, pá. Mas olha, conta-me lá como é que era o Ucra e tu, pá, que dizem que vocês eram malucos. Então, principalmente aquele ano que vínhamos os dois dos Júniors, ou seja, era depois fico o Josual, depois sai para o Olhanense. Eu e o Ucra já criámos uma ligação muito grande de muitos anos. E entramos ali num grupo
em Olha, o que Lúcio já se está a não- rir porque já era difícil de aturar, já estou a perceber. Era difícil porque nós realmente era uma palhaçada fora do treino, mas como o Álvaro Pereira disse, dentro do campo, dentro do treino era uma coisa, fora era outra, e para mim isso era muito importante e adorei. Sem dúvida, dá para notar, pá, dá para notar. Dá para ver que é genuíno. Olha, Kelvin, também tenho aqui perguntas para ti. Já falaste do balneário, não é? Mas as pessoas também gostam muito de fazer esta pergunta. Aqui é o Afonso 30, que está a perguntar. Quando chegaste ao Futebol Clube do Porto, se calhar foi ali atingir o nível máximo na tua carreira até então, não é? Era o maior clube que estavas a representar. Como é que foram os primeiros dias no Futebol Clube do Porto? Se ficaste até surpreendido com algum talento de algum jogador em especial? Como é que foram esses primeiros dias? Foi um grande salto que eu dei na minha vida mesmo, que eu jogava no Paraná Clube aqui, que é da minha cidade, que foi onde eu fiz a minha base por 10 anos. E é um clube de segunda divisão. E eu saí de uma segunda divisão do Campeonato Brasileiro para um clube internacional, internacionalmente conhecido, forte, um clube muito forte. Então, foi um grande salto e eu não esperava aquilo. Aconteceu muito rápido de eu sair daqui para ir para o Porto. E eu não conhecia muitos jogadores na época ainda, né, do Porto, não conhecia. Depois que eu fui vendido aqui, fiquei mais 6 meses aqui para completar os 18 anos. E aí que eu fui começando a ver o elenco, comecei a ver alguns jogadores. Que aí eu vi que o Hulk estava no Porto, eu falei, o Hulk, né? O Hulk era um jogador que estava explodindo no Porto nessa época. E eu não sabia como eu ia chegar lá e eu ia ver o Hulk de perto. Eu não sabia como ia ser isso. Falcão também estava voando na época. E foi quando eu cheguei no primeiro dia, já cheguei com o cabelo grande e todo mundo já começou a pegar no meu cabelo e começaram a brincar comigo. Eu falei assim, pô, parece que eu conheço os caras há 10 anos já. Então me acolheram muito bem. E aí que isso que me fez me sentir em casa, né? Como o Ludi falou também ali, os funcionários, eles fazem com que você foque só no futebol. E aí minha família também, os caras cuidavam da minha família precisava fazer algumas coisas, eles levavam minha família, eu só tinha um foco no futebol e eu conseguia desfrutar desse momento, né? Como o Cássio falou, ele ficava mais tempo lá no balneário porque era legal o clima era legal. E então foi aí que eu comecei eu comecei a ser fã do Hulk já quando eu vi que eu ia para o mesmo clube que ele estava voando, estava sendo falado aqui no Brasil. E quando eu cheguei lá, eu fiquei de 10 para 1000% assim, de fã do Hulk. Então, acho que foi muito legal, assim, para mim, até hoje, às vezes converso com ele, assim, mando uma mensagem no Instagram, alguma coisa assim, porque eu sou muito fã dele. Foi um momento, assim, que marcou muito, me acolheu muito bem no início e que eu nunca vou esquecer. É um jogador que eu virei fã para sempre. Ele agora está... Já viste o cabelo dele? O cabelo novo dele? Tá grande, né? O cabelo, pá. Tá legal. Não sei se tu tiras as tranças, quem é que tem o cabelo maior? Não sei. Olha. Não, está top e está forte ainda, está forte. Ainda vai jogar uns anos. Olha, Lúcio, estão aqui a perguntar. Isto é curioso, eu vou-te fazer esta pergunta. É um bocado uma pergunta pessoal, mas é uma pergunta até que me interessa, porque, olha, a partir de certo momento, na cidade do Porto, quando eu era mais novo, sempre que eu via um Hummer, que é um carro grande lá, eu achava que era o Hummer do Lúcio. Sempre passava um Hummer, eu dizia, olha lá vai o Lúcio, e às vezes não era, né? Não havia muitos. Está aqui o Zé Oliveira a perguntar se ainda tens o Hummer. No. Já não tens. No, más fue muy engraçada la historia esa de Hummer, porque yo también ni sabía que existía ese carro. Y enfrente de mi casa un día salí en la baranda y vi uno amarelo. Y fui de sí y tiré una foto para saber qué carro que era, porque no parecía un tanque de guerra. Y comencé a procurar y hallé un vendedor. Y yo tenía acabado de comprar una camioneta, camioneta. Y bueno, me entusiasmé con un carro y acabé trocando. Un carro nuevo, compré Hummer, personalicé, sí, la verdad que
Gostava, nesse momento eu gostava de carro, agora estou mais tranquilo. Agora já. Ó, Miguel, eu ficava sempre na dúvida quando passava um Hammer, se era o Luxo, se era o Horácio Kane do CSI. Opa, eu achava sempre que era o Lutz. Ó Castro, tu lembras do Hammer, não é? Então não me lembro. O Hammer teve impacto no plantel? Então não teve. Uma pessoa e depois ele chegava aos vidros todos escuros, a gente não via nada lá para dentro. Não, é incrível. Ele tinha muitos, ele gostava de carros grandes. Tinha outro que era um Chrysler, penso eu, que também era gigante, de outra cor. E depois chegou. Ele gostou sempre muito de carros. Pois é, e esse, Lutz, esse devia beber para caraças, não é? No, Bebé bebía más que todos nós juntos, eso no tiene duda. E esse só dava despesa. Ou seja, não tens saudades dele, não? No, a verdad No, ya no, ya pasó. Só quando estava parado. Já passou. Olha, deixa-me ver aqui uma última pergunta, até porque já estamos mesmo na reta final. Deixa-me fazer aqui uma ao Castro. Ó Castro, estão aqui a desafiar-te para tu escolheres o melhor jogador com quem tu jogaste. Consegues fazer isso? Ou é muito complicado? Não, posso fazer, não há problema. Tenho muitos que admiro, principalmente na minha Deixa-me dizer só o nome. Deixa-me só dizer o nome para ficar. É o Miguel Soares. Está-te a perguntar isto. Não, eu vou dar porque acho que nem o Lutz, nem o Moutinho, vou ficar triste, nem outros grandes jogadores que eu joguei, o Falcão, foram tantos. Vamos lá ver se não vai, peraí, diz lá. Mas é o Hulk, acho que o Hulk foi o jogador mais incrível com quem eu joguei, porque fazia coisas que mesmo que podemos treinar a vida toda para tentar fazer e não vamos conseguir, porque é algo dele e era mesmo incrível o que a gente via, todos nós que treinámos com ele sabemos, era o jogador mais incrível. Olha, é interessante, porque o Kelvin já disse também que era o ídolo dele, né, quando chegou ao Porto, que era o jogador que admirava. Lutz, mas nós tivemos aqui outro dia o Raul Meireles, que disse que quando quando o Hulk chegou ao Porto, no primeiro treino, que o Hulk taticamente não sabia jogar futebol. Tinha muita capacidade individual, era um monstro, mas depois taticamente teve que ser o Josualdo, não é? A fazê-lo crescer como jogador profissional de futebol. Tu lembras-te desses primeiros tempos do Hulk? Sí, me lembro y me lembro que muchas veces en el treino o Quaresma ficaba bravo porque él no pasaba bola para ninguém. Él pegaba la bola y él quería demostrar tanto. Él también tuvo la presentación del presidente, yo también me lembro que el presidente falou unos días antes de un mercado a fechar, da janela a fechar, él falou, a gente va a trazer un super jugador, un jugador increíble, y ninguém conhecia Hulk, na verdade. Ele vinha da segunda de Japão. Sim, jogava no Japão, claro. E não era um jogador muito conhecido, mas quando a gente viu as qualidades dele e a força dele no treino, ficou surpreso, mas justamente era isso. Ele, taticamente, era um jogador muito indisciplinado e Gesualdo tuvo muito que ver com o crecimiento y la evolución de él, más como Castro y Kelvin falaron, algo absurdo, aquel gol que él hace lá no Estádio da Luz, o único cara que se anima a chutar de ahí es él, son cosas absurdas y fue un jugador, que marcou muito também. Muito bem. Olha, vamos fazer mesmo esta retinha final do programa, não é, Rui? Já estamos quase a chegar a 1h20 do programa. A conversa está espetacular, mas tem que ser assim, não é? Não podemos ficar aqui até amanhã, né? A falar, até porque vocês têm coisas para fazer. O Lúcio tem que fazer outro mate, né? Tem que... O Castro tem que ir fazer o jantar, não é? Porque eu desta vez jantei antes. Toda ficar experiência. Mas o Kelvin ainda vai treinar, não é? O Kelvin ainda vai treinar, Kelvin, não é? Ainda vai treinar o Kelvin. Por isso vamos fazer já a mensagem final. O Castro, que mensagem queres deixar depois desta tua segunda participação neste programa hoje com companheiros diferentes aqui? Não, claro. Estes companheiros foram companheiros que eu joguei no Porto. Os outros eram atletas do Porto, mas que eu não me tinha cruzado com eles no Porto. Por isso, gostei muito de estar aqui mais uma vez. Estou a gostar de todos os programas que vocês fazem. Então os que tu entras, né? Os que tu entras são os melhores. Os que eu entro são os melhores. Também vi o do Raul, que também elogiou o vosso trabalho e que é bem verdade. Vocês estão a fazer um excelente trabalho e toda a gente está a gostar. Obrigado. Já que temos que estar em casa, ao menos estamos bem acompanhados. Quero mandar um grande abraço ao Kelvin, que já tinha saudades dele. Quero lhe desejar tudo bom para a carreira dele, que espero que corra pelo melhor, porque ele merece, para além do excelente jogador que é.
e excelente pessoa que ele é. E ao Lúcio, manda-lhe aquele abraço que ele sabe, é um grande amigo meu, não falámos muitas vezes, mas eu sei o sentimento que ele tem por mim. Espero que ele também saiba o que eu tenho por ele, porque para mim é um ídolo de há muitos anos, e quero-lhe mandar um abraço e tudo bom para ti e para a tua família, amigo. Um grande abraço. Aí está. E quem sabe que não jogam juntos na Turquia, não é, Castro? Tens essa convicção, não é? Ainda vou trazê-lo para cá. Também não vale para a Turquia. Lúcio, o que é que queres dizer neste final do programa? No, nada, agradecer a vocês por el convite. Hubiese gustado otra vez de salir lá en aquellos 10 minutinhos con Mariano y con Bellucci, mas verdaderamente no estaba sin wifi en casa. Não pagaste a internet. Mas no, fico muy feliz de ver o Castro. Él sabe el cariño que yo tengo por él. Cada vez que él marca un gol lá na Turquía, yo brinco un pouco com ele, que ele aprendeu a chutar comigo de primeira, porque até tem feito golos de primeira. O Kelvin também aqui nos hemos cruzado aqui na cidade e sabe o carinho que tenho por ele também. E como o Castro falou, eu sei que ele ainda tem uma grande carreira por a frente e vai voltar à Europa seguro, não tenho dúvidas dessa. E a vocês dois, nada, mandar aquele abraço e saber que pueden contar conmigo cuando quisieran, porque verdaderamente... Não é quando quisermos, é quando tiveres net, né? Me faz muito bem lembrar de esas coisas, dos momentos que a gente vivió no Porto, y toda a gente que asiste aí também saben que por Porto eu tenho um carinho e um sentimento muito especial. Muito obrigado, da nossa parte. Kelvin, chegou a tua vez. O último é sempre mais complicado, não é? Fica com aquela missão de fechar isto. Mas olha, o que é que... Marca no desconto. Tu és bom é fechar, Olha, o que é que queres dizer neste final do programa? Também aos adeptos esportistas, não é? Que estão aqui milhares de esportistas a ver este programa para também matar saudades tuas. O que é que te apetece dizer? Sim, também queria dizer que eu estou muito satisfeito com essa live aqui. Tô feliz em reencontrar meus velhos companheiros. O Castro, não tive muito contato com ele assim durante esse tempo, mas foi um jogador que a gente teve contato lá no momento e que está tendo seu... ainda estamos no meio da carreira, né? Eu e o Castro. O Lúcio já é um jogador mais experiente, que já está mais para o final, e acho que ele é um espelho para nós que a gente aprende muito com o que ele viveu, com as conquistas dele. O Castro pela posição, por ser da mesma posição que ele, e eu por ter jogado com ele a favor e contra aqui também no Brasil. Já joguei contra, é um jogador que é um ídolo. Então, e também meu vizinho aqui agora, se quiser fazer um churrasco também, estou aqui do lado. E acho que é isso, né? Estou feliz por ter participado. Queria mandar um grande abraço para todos aí. Fico muito feliz com as mensagens que recebo, uma mensagem de carinho aí. E dizer que meu coração é azul e branco e que eu vou estar sempre na torcida. Muito obrigado, Kelvin. Muito obrigado por teres vindo cá. Muito obrigado, Lúcio. Muito obrigado, Castro. Mais um programa espetacular. Um abraço para os três. Um abraço, malta. Fiquem bem. Vamos tirar aqui o Castro primeiro, que tem que ir fazer o jantar, ele mentiu. O Lúcio vai fazer aí um mate. Lá vai o Lúcio. E lá vai também o Kelvin treinar. Um abraço para todos. E ficamos nós, Rui, como sempre, para fechar aqui, né? Para fechar a porta deste Futebol Clube do Porto em Casa. Mais um especial. Nós sabíamos também que os adeptos hoje queriam muito ver o Kelvin de forma especial. Claro, mas a história só faz sentido, não é? Com a equipa que ganhou isto tudo, não é? O Castro tinha estado cá, já tinha matado saudades do Castro, já tinha matado saudades do Lúcio também, né? E o Kelvin hoje também a aparecer aqui neste Futebol Clube do Porto em Casa também é muito especial. Deixa-me dizer, eu acho que desde o primeiro não é mais um especial, cada um é mais um especialíssimo, porque há mensagens sempre novas, há histórias novas que nos fazem recuar mais ou menos anos, mas que nos fazem sentir muito mais ainda aquilo que é o Futebol Clube do Porto, na perspectiva daqueles que o interpretam, que são os jogadores e os treinadores. Sem dúvida. Olha, e amanhã, já que estamos a fechar temos que dar aqui uma novidade, não é? Porque amanhã nós resolvemos... Amanhã é feriado, não é? Como é feriado, nós resolvemos trabalhar 2 vezes, não é? Pois é, isso é dia de trabalhador, trabalhamos 2 vezes, não é? Temos 2 edições amanhã. Amanhã, malta, há a sessão dupla, não é? Do Futebol Clube do Porto em Casa, ou seja, há uma sessão às 3h30, certo, Rui?
Certo. E depois uma às 18h15, horário normal. Às 18h15, ao horário normal. Então conta-me lá o que é que vai acontecer. Ora bem, começamos pela das 3h30, que é uma edição especial, com uma dupla também especial e que, confesso, esteve um bocadinho na origem, aquilo que eles fizeram esteve na origem deste nosso programa, da ideia subjacente a este programa, que era ter o Futebol Clube do Porto a conversar em casa. E, portanto, a nossa dupla da manhã, das 3 da tarde, que são dois esportistas que eu gosto muito, dois atletas que ganharam muito ao serviço do Porto, não são futebolistas, é também uma forma de homenagear uma outra modalidade que muito deu e dá ao Futebol Clube do Porto, que é o hóquei patins. Portanto, amanhã, 3h30 da tarde, a dupla que vai estar para falar connosco, Reinaldo Ventura, Filipe Santos. Muito bem, uma dupla histórica, não é? Histórica, e que quando eu te dizia que esteve um bocadinho na gênese destas conversas, foi aquela conversa que o Filipe teve com o Reinaldo em Itália, e o Filipe, de alguma forma, nessa conversa gravada no Facebook, deu o alerta, ao mesmo tempo que estava a falar com um amigo e colega, deu o alerta para aquilo, para a onda que já vinha de Itália deste vírus, e eu acho que fizeram um bocadinho de serviço público e que depois também esteve na base desta nossa ideia. Portanto, e depois, obviamente, vamos falar um bocadinho disso e vamos falar das carreiras incríveis. Uma não terminou ainda, a do Reinaldo, inclusive vai regressar a Portugal. Vai regressar a Portugal, no hóquei de Barcelos. Vai continuar a vestir de azul, num histórico, não de azul e branco, mas, e portanto, é sempre com grande gosto que vemos o Reinaldo nos rings portugueses. Sim, desde que não marca o Porto. Desde que não marca o Porto. Desde que não marca o Porto. Ou se marcar que o Porto... Ele que marca, mas que o Porto ganha. Ou isso. Olha, mas não é o único, não é? Depois às 18h15... Às 18h15 vamos ter assim uma dupla que tu não viste jogar, que eu vi jogar um bocadinho, um deles, mas o outro cresci a ouvir falar, e portanto vai ser um exercício enorme para nós. Eu acho que vai ser algo especialíssimo também para muita gente. Amanhã às 6h15 vamos juntar aqui a grande dupla dos anos 70, Teófilo Cubillas, António Oliveira. Aí está. Sabes que eu não vi jogar nem o Cubillas nem o Oliveira, não é? Como é óbvio, o Oliveira foi o primeiro golo que eu vi do Futebol Clube do Porto, mas aquele que eu me recordo foi do António Oliveira. Acredito. Mas o António Oliveira, como nós somos portugueses, não é? Eu já ouço muita coisa a dizer que ele era um grandíssimo jogador, não é? Do Cubillas, Rui, a geração, talvez ainda apanhe a geração do meu pai. O meu pai disse que muita gente achava que o Cubillas podia provavelmente ser o melhor jogador que jogou no Porto. Há muita gente que tem essa opinião, não é? Tu também concordas com isso, que foi um dos maiores jogadores que passou pelo Porto? Eu cresci a ouvir falar disso. Cresci a ouvir falar precisamente do valor. O Cubillas chega ao Porto considerado o melhor jogador sul-americano à frente de Pelé. Portanto, para tu veres, Cubillas naquela altura seria um dos melhores do mundo, junto com outro talento melhor de Portugal e um dos melhores também a nível europeu e mundial, António Oliveira. Mas havia também ali um regime a acabar. O Oliveira depois ainda fica mais um bocadinho e ainda veio a tempo de ganhar, mas havia ali alguma coisa ainda que... Havia aquela coisa da ponte, sabes? Que teve que se ultrapassar. E pronto, eu acho que também vai ser interessante falar sobre isso. Muito bem, então já está aqui marcado amanhã, 15h30, aqui para reforçar, malta, Reinaldo Ventura e Filipe Santos, às 18h15, Teófilo Cubillas e António Oliveira, dois Futebol Clube do Porto em casa, de nada, não precisam agradecer. Nós voltamos amanhã, não é, Rui? Abraço, companheiro, amanhã estamos aí para mais uma sessão dupla, por isso vemo-nos amanhã. Tchau aí, Rui, vou-te tirar, está bem? Posso? Estou autorizado? Até amanhã, autorizado. Muito obrigado. E ficamos nós. Muito obrigado por estarem aí desse lado em mais um episódio do Futebol Clube do Porto em casa, hoje com o Kelvin, o Castro e o Lúcio, e foi mais um especial, ou especialíssimo, como o Rui disse, e amanhã sessão dupla. Às 15h30 temos hóquei em patins, uma dupla histórica, Reinaldo Ventura e também Filipe Santos, e depois ao horário normal, durante a semana, às 18h15, temos então Cubillas e António Oliveira. Nós contamos com vocês, espero que mais um dia tenha sido possível levar um bocadinho do Futebol Clube do Porto para vossas casas e um bocadinho de alegria. Muito obrigado por estarem desse lado. Até amanhã. Um abraço. Vemo-nos para uma sessão dupla do Futebol Clube do Porto em casa. Até amanhã.